Olá, está no ar mais um O Tema é Direito. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Registro inicialmente que nos dias 9, 10 e 11 de setembro o curso de Direito estará realizando o 13º Seminário Teoria Jurídica, Cidadania e Globalização. Contamos com uma série de palestrantes de renome que virão aqui na nossa cidade, na nossa instituição, falar sobre temas das mais variadas naturezas. Mas hoje o programa é sobre ética na advocacia. E a minha convidada é a doutora Fabiana Camilotti Isaia, coordenadora da Secretaria de Ética e Disciplina da OAB. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, estou muito contente com o convite. Me sinto honrada de poder estar aqui com vocês hoje e falar de um tema que é tão importante, que é a ética na advocacia. Definitivamente esse é um tema sempre interessante, né? É um tema que a gente não sossega em falar. Eu gostaria que tu fizesse um apanhado geral, assim, inicialmente, por que é tão importante falar sobre isso? E por que as pessoas têm o costume de se preocupar com esse tipo de questão? Bem da verdade, a ética, ela tem que seguir o advogado em toda a sua carreira, né? Então, a importância, já por aí, já dá para se verificar o quão importante é ter conhecimento, né, do Estatuto da Ética, da advocacia, porque em todos os procedimentos, na vida acadêmica e depois na profissional, a ética tem que estar te acompanhando. Então, a importância não é só para fins de prova da ordem, né, de saber quais são as infrações éticas ou disciplinares, mas principalmente para te poder exercer a advocacia dentro dos limites, né, do Estatuto da Ética e do Código da OAB também. Agora, me parece que inicialmente tu já tocas num ponto que é fundamental. O importante para isso, considerando que o nosso público ele é formado também pelos nossos alunos e por alunos de outras instituições, mas essa é uma preocupação que começa então no ambiente acadêmico, no mundo da academia, mas que depois tem uma direção profunda e visível para o exercício profissional, que tem seus limites esses que não podem ser ultrapassados. E quando são ultrapassados, bom, aí veremos, né, no decorrer aí da tua fala o que acontece, o que pode vir a acontecer, notadamente com o profissional da advocacia, não, Fabiana? Exatamente, é dentro do exercício da advocacia. O Estatuto da OAB e o Código de Ética e Disciplina, eles regulamentam o exercício da advocacia, né? Legalmente, digamos assim, dentro de quem atua na legalidade. Depois até vou te explicar que as infrações éticas, disciplinares, todo o estatuto é voltado para os inscritos na ordem. E aí entram, inclusive, estagiários, desde que tenham inscrição, e todo e qualquer advogado que esteja regularmente inscrito. Porque, caso contrário, seria a prática ilegal da advocacia, né? Esse é um elemento interessante de ser destacado, né? Então, aos estagiários que têm devidamente inscritos no rol dos advogados, ainda não são advogados, mas inscritos na ordem, sim, eles também podem sofrer sanções se ultrapassarem os seus limites e possibilidades. Exatamente, tem toda a razão. Na realidade, o estagiário, quando ele pede a sua inscrição na ordem como estagiário, ele vai ter alguns direitos e, obviamente, alguns deveres. Então, também cabe ressaltar que ao estagiário inscrito na OAB é aplicado o Código de Ética. E é muito comum isso? É muito comum o estagiário sofrer algum tipo de sanção em decorrência? Olha, infelizmente, a gente tem visto, sim, não é uma coisa tão relevante, não é tantos estagiários, né? Uhum. Até por incrível que pareça, poderia ser o contrário, né? Ser os estagiários pela falta de, digamos assim, de costume no exercício da profissão, ainda estão, né, na vida acadêmica, poderiam até cometer faltas éticas e disciplinares com mais assiduidade, às vezes por desconhecimento da lei. Mas, na verdade, o que se vê até é o contrário. Infelizmente, os profissionais de direito cometem mais infrações éticas e disciplinares que os próprios estagiários inscritos. Claro que isso tem a ver com, na realidade, os deveres, né, e direitos do estagiário são muito mais restritos. No momento que tu te forma, deixa de ser um bacharel de direito e passa a ser um advogado, faz a prova da ordem, tira a tua inscrição e faz o devido registro na OAB, teus direitos e deveres são praticamente todo o Código de Ética e Disciplina e todo o regulamento, né? E para o estagiário isso é mais restrito, mas deveria ser o contrário, né? Exatamente por tu já estar profissionalizado, que tu deveria ter mais conhecimento.
Mas a gente gostaria de acreditar, na realidade, assim, Cristiano, que muitas das faltas éticas e disciplinares são cometidas pelos colegas por puro desconhecimento. Porque todo mundo tem uma ideia do que é moral, do que é ético, né? Sim, sim. Mas, na verdade, quando tu dá uma analisada mais profunda, né, no código de ética, tu vai ver que tem muito mais coisas, né, digamos assim, proibidas ou impedidas do advogado fazer em relação à publicidade do seu próprio escritório, uma série de coisas que, às vezes, por desconhecimento, né, o profissional acaba cometendo a falta ética. Isso é importante ser referido, Fabiana, penso eu, porque, na verdade, assim, a profissão do advogado ela é tradicionalmente associada, lamentavelmente, eu diria, e a culpa disso é de alguns, como alguém que não atua dentro de parâmetros éticos, quando, na verdade, e isso a grande parte das pessoas desconhece, dentro da própria OAB nós temos um órgão específico para que se apure esse tipo de infração. E aqui em Santa Maria, né, onde tu coordenas, esse órgão funciona, é atuante, pelo que sei. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. É muito atuante, sim. Na realidade, a advocacia é uma das profissões onde a ética está mais presente, né? Uma das que mais está presente é a advocacia, porque tem toda a questão do sigilo profissional, né? Que é uma das profissões que o sigilo é uma das coisas, né, primordiais da advocacia, assim como a própria medicina tem, a psicologia tem, a advocacia também tem. E a bem da verdade, assim, nós temos um número bem elevado de advogados na cidade. Hoje tem quase 2.200 advogados inscritos e atuantes com a sua inscrição ativa. E a verdade é que existem poucos representados, sabe, Cristiano? Não é... Na realidade, a advocacia, às vezes, é vista até de uma forma meio distorcida, que não tem ética, ou advogado, sabe como é que é? A gente, às vezes, ouve falar de uma maneira até pejorativa. Sim. Isso vem de uma tradição que, lamentavelmente, em certa medida, maculou a figura do advogado. Exatamente, quando, na verdade, não é bem assim. Muito pelo contrário. Com o grande número de inscritos, a gente vê que, na sua maciça maioria, estão advogando plenamente dentro dos princípios éticos e legais. E existem alguns representados que, por um motivo ou outro, né, estão lá tendo um processo ético-disciplinar, um processo administrativo, a fim de apurar. Isso também não quer dizer que todo o processo ético-disciplinar acaba por apurar a existência de uma falta ética, né? Agora, porque a gente está lá para buscar isso, claro, né? Essa é a verdade. Mas me parece assim, que sem contar com o fato de que há um processo investigativo e depois, numa outra instância, existe o julgamento dos advogados que incorrerem nessa prática, me parece que isso demonstra assim, um valor muito interessante da Ordem dos Advogados do Brasil, porque é a própria Ordem quem fiscaliza os seus. Exato. E que aplica sanções pertinentes àquelas determinadas condutas. No plano organizacional brasileiro, não são muitas as instituições que são regidas por essa disciplina. Tu concordas com isso, Fabiana? Eu concordo, porque na realidade, assim, Cristiano, tu também tem que entender da profissão para te poder entender das faltas éticas e disciplinares. Então, é muito difícil tu colocar isso na mão de quem não seja, né, digamos assim, da advocacia, para poder entender se aquilo ali é uma prática ilícita, não é, se houve uma intenção, né, de lesar outra parte, outro colega, o seu próprio cliente, ou de procrastinar um feito. Então, eu acho que sim, eu acho que a OAB é tão atuante em tantos, né, pontos assim, na sociedade brasileira, é tão presente, se faz tão atuante que não poderia ser diferente dentro da sua própria classe, né, da advocacia. E pela tua experiência, assim, aqui em Santa Maria, o que mais aparece relacionado à questão? Não sei se Bom, assim, se é possível eleger alguns casos paradigmáticos, né, que são comuns. Para não esquecer, eu queria fazer um agradecimento ao Dr. Péricles, atual presidente, que depositou essa confiança em mim de fazer, né, a coordenação dessa Secretaria de Ética. E ele, quando no início da gestão, ele também tomou uma decisão muito importante, que foi, na realidade, dobrar o número de membros do Conselho de Ética. Nós, no início, tínhamos 12 conselheiros e hoje nós temos mais 12 suplentes. Então, são 24 pessoas envolvidas, né, nesses processos éticos disciplinares para apurar eventuais faltas graves ou não éticas de advogados inscritos. O que a gente mais vê, assim, Cristiano? Existe realmente, assim, a grande maioria das representações que chegam ao nosso conhecimento tem algum tipo de indício,
né, de uma falta ética disciplinar. Normalmente ela não chega simplesmente com uma declaração, até porque faltaria requisito formal para recebimento. É importante isso, existe um conteúdo mínimo de elemento para gerar processabilidade, para aquilo ali se transformar em algo sério que tramite pelo Conselho. Obviamente. Por exemplo, um dos requisitos é que não pode ser nenhum tipo de denúncia anônima. Então, para te fazer uma representação contra um advogado ou um estagiário com inscrição na OAB, você tem que dizer quem você é. Você está fazendo uma denúncia, né, grave de um exercício, digamos assim, com conduta ética e disciplinar infringida dentro da advocacia. Então, é necessário que isso ou seja a próprio punho, tem um formulário próprio, né, para o interessado fazer essa representação, ou muitas vezes a gente recebe ofícios de algumas instituições, ou a própria Justiça Comum, Justiça Militar, Delegacia de Polícia, qualquer órgão que o advogado atue e que possa ter cometido alguma falta ética disciplinar, a gente recebe um ofício para que a OAB tome as medidas cabíveis, né, de apurar aquela falta, se houve ou não falta ética, porque muitas vezes até não há essa falta ética noticiada. Sim. E outra questão também que eu acho muito importante assim, de esclarecer é que muitas vezes as pessoas também, por também desconhecimento, chegam lá e falam alguma questão que não é voltada ao exercício da advocacia. Isso deve ser muito comum. É muito comum a pessoa, principalmente os leigos, né, que não são né, do ramo do direito ou de nenhum órgão do Poder Judiciário, incorrer nesse erro. Achar que qualquer prática desagradável, digamos assim, cometida por um advogado é uma falta ética disciplinar, quando na realidade não é, né? Creio que até um relacionamento com algum vizinho advogado possa... Já nos aconteceu. Já nos possa aconteceu chegar. de noticiar que um advogado teve uma desavença no prédio. Isso não tem nada a ver com o exercício da profissão. Ele não está exercendo a profissão dele ali. Não. É por isso que esse tipo de demanda não gera... Ela, na realidade, ela é arquivada liminarmente, porque ela não tem o pressuposto de admissibilidade para ela ser processada como processo ético disciplinar. Não é uma conduta né, profissional. O advogado até pode ter tido alguma conduta indevida, mas como qualquer cidadão, né? Não como advogado. Você falava antes no aumento do número de membros do Conselho de Ética aqui em Santa Maria. Né? Me parece que isso assim, é uma demonstração que a OAB está preocupada com a questão. Muito. Como sempre esteve, a gente sabe que sempre esteve. Agora, quando alguém aumenta o número de pessoas para trabalharem naquele determinado órgão específico, me parece que ela está sim preocupada em evitar o maior número de ocorrências dessa natureza. Exatamente. Todas as gestões já dava para ver que sempre foram focadas e voltadas a isso, né, sem sombra de dúvida. Mas a gestão atual, eu sou suspeita para falar, mas entendo assim que tem um olhar bem apurado para essa questão aí dos processamentos, porque na verdade a gente faz toda a instrução desse processo ético, toda a apuração, né, dos fatos, e na realidade dá um parecer apenas preliminar do que tu entende como relator desse processo. Sim. Não é a subseção de Santa Maria que julga e nem dá nenhum tipo de decisão condenatória. Aí tu falas especificamente na questão do procedimento, né? Sim. Eu acho interessante para a gente enfocar isso, né, com mais profundidade, até no segundo bloco, onde a gente vai ter até um pouquinho mais de tempo ali para conversar sobre isso, pode ser? Claro. Então vamos fazer um breve intervalo, fique conosco, nós já retornamos. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam.
Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Retornamos com o tema É Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Como disse na apresentação do programa, minha convidada é a advogada Fabiana Camilotti Zaia, coordenadora da Secretaria de Ética e Disciplina da OAB, aqui da subseção de Santa Maria. Falávamos nas práticas principais, nas infrações principais dos advogados, no exercício da profissão que chegam até a OAB. Assim, se tu pudesse repetir, Fabiana, eu acho que esse é um ponto interessante. O que de mais comum chega lá a título de reclamação e geralmente pelo cliente? O mais comum, Cristiano, é a falta de atendimento, por incrível que pareça. Sabe, clientes que... Falta de atenção. De atendimento ao cliente. Literalmente atendimento. Que interessante, é incrível, né? Mas é o que mais aparece, assim, de reclamações. As pessoas ajuizaram a ação, o advogado pegou o documento, pegou a procuração e não dá mais retorno. E as pessoas ficam ao completo desamparo, sem saber como é que está o processo, sem saber se já teve alguma decisão, ligam para o escritório e reclamam que o advogado está sempre em audiência. E a gente sabe que a advocacia é corrida mesmo, né? Uma peculiaridade é que o cliente, ele pensa que o advogado dele é o único, que ele é o único cliente que aquele advogado tem. Né? Talvez isso também demande uma atenção, um atendimento que às vezes é desproporcional com a própria atuação profissional. Agora, a gente sabe que um mínimo, né, o advogado minimamente ele tem que se comprometer em atender o cliente. Até porque ele pode não ser o único cliente do advogado. Tomara que não seja, né? Mas para o cliente é o único problema que ele tem no momento judicial está depositado na mão daquele profissional. E é uma relação de confiança. Total. É uma relação extremamente de confiança, uma relação em que o pilar da confiança é o pilar que sustenta esse vínculo, que é um vínculo tão interessante, né? Uma espécie de casamento que se celebra entre advogado e cliente. Tem coisas que o cliente fala para o advogado que ele não fala para mais ninguém na vida dele. E aquilo ali, inclusive, pode ser um fator decisivo entre a vitória e a derrota na defesa dos seus interesses. Absolutamente, exatamente. Até porque, para te poder fazer melhor o teu trabalho, tem que saber de todos os fatos. Muitas vezes o cliente omite uma questão que depois pode vir à tona no meio do processo e de forma até negativa, né? Agora, existem casos mais graves. Muito mais, infelizmente, sim. A gente ouve, assim, que existe retenção de esse é outro grande alvará, assunto. Assim, existe sim, Cristiano. Na realidade, assim, a grande reclamação é a falta de atendimentos, mas tem muitos casos também onde o processo já findou e o cliente não foi avisado e aí vai buscar ligar para o advogado, saber como é que está, não é atendido, acaba indo ao fórum para se informar. Até um decorre do outro. Exatamente pela falta de atendimento, acaba indo socorrer ao fórum diretamente. Chega lá, descobre que o seu procurador já sacou o alvará faz 1 ano, 2 anos e não repassou os valores. E isso já acaba acarretando uma outra falta ética disciplinar, que é também a prestação de contas. Obviamente que retém devidamente ou causar qualquer lesão ao cliente é uma falta ética, mas a prestação de contas também, né, sucessivamente acaba sendo outra falta ética cometida. E existe a possibilidade, importante que o nosso telespectador ele conheça isso, de uma acumulação de infrações aí, né? Sim. O advogado pode responder por X, Y, Z e ao final isso tudo vai acabar corroborando para o resultado. Normalmente as representações imputam vários artigos infringidos. Não, é difícil tu verificar assim, uma questão pontual.
só atendimento. Porque se é só o atendimento, normalmente o cliente ele dá um jeito de descobrir a informação do processo e ele fica satisfeito. Mas é por isso que eu te digo que normalmente a falta de atendimento já induz a um problema maior. Né? E quando o problema é resolvido entre cliente e advogado, mas já é instaurado o processo disciplinar, isso acarreta na extinção do processo ou uma coisa independe da outra aí? Um excelente ponto que tu tocaste agora, porque na realidade é o seguinte, o processo ético disciplinar, ele segue o princípio do processo penal. Então, uma vez instaurado, ele não pode ser arquivado, senão ou por requisito formal ou pelo julgamento. Né? Sim. Então, para nós, uma vez instaurado, e acontece, inclusive notificado para a defesa prévia, o advogado toma conhecimento de que tem uma representação por aquele valor lá que ele retirou no alvará e não passou para o cliente. Ele vai lá, chama o cliente e acerta. O processo ético disciplinar ele vai continuar até o final, vai ser instruído, pode até fazer um acordo de devolução, né? Mas ele não vai ser arquivado pelo simples fato, até porque a falta ética foi cometida, ela está consumada. Né? A não ser que ele justifique, desculpa, mas a não ser que ele justifique, e já aconteceu também, do advogado mostrar que o cliente mudou de endereço, mudou de cadastro, não informou mais, ele não teve mais como contatar. Isso é importante que as pessoas saibam também, porque às vezes se procura um conselho de ética, claro que para resolver um problema que talvez não fosse um problema que tivesse uma gravidade, né? E isso gera um processo que pode acarretar prejuízos severos na carreira profissional do advogado. Então, às vezes é mais fácil tentar solucionar o problema, às vezes quase sempre, né? Solucionar o problema diretamente com o advogado, né? Pelos meios de comunicação que ele disponibiliza e só em última instância se socorrer que tem um procedimento, não, Fabiana? Eu gostaria que tu explicasse isso. Aquele que se sentir lesado por uma prática de alguém, de algum advogado, deve procurar quem, onde e como é que se processa isso? Então, na realidade, toda pessoa que quiser fazer qualquer reclamação, né, contra a prática ilegal da advocacia ou contra qualquer falta ética disciplinar cometida pelo seu advogado, deve procurar a subseção de Santa Maria da OAB, que agora está com nova sede, né, abaixo ao fórum ali, na Alameda, Buenos Aires, e lá proceder um preenchimento de um formulário de representação, onde ele vai expor os fatos, levar os documentos pertinentes para aquela prova, ou no caso de um alvará retirado, leva a cópia dos autos lá do recebimento do advogado. Testemunhas, ele pode ter até 5 testemunhas, e todos os documentos necessários para que aquela representação seja então instaurada. Uma vez instaurada, essa representação passa por um crivo, que no caso eu dou uma analisada para ver se tem os requisitos para que ela possa ser processada ou não, porque muitas vezes, como eu te disse, pode não se tratar de uma falta ética no exercício da profissão. Sim. E a gente responde, então, para a pessoa interessada, orientando, né? Muitas vezes as pessoas também colocam lá na representação, eu gostaria que o advogado me devolvesse o valor que está retido com ele. A OAB também, né, a subseção não faz nenhum tipo de cobrança. Então, também é outra questão que a gente esclarece para a parte interessada, que a gente apura uma falta ética disciplinar. A gente não resolve nenhum tipo de questão neste cunho de cobrança ou devolução de dinheiro ou ação judicial que a pessoa tenha que entrar, vai ter que procurar o Poder Judiciário. Vai ter que procurar outro advogado Exatamente. que queira, né, encampar o seu problema. A sua causa, exatamente. Mas lá a gente vai fazer toda a apuração se essa falta ética ou disciplinar foi cometida ou não. Uma vez instaurado, né, o presidente da ordem aqui de Santa Maria nomeia um relator e esse processo é distribuído para esse relator. Vai fazer um despacho saneador ali inicial, verificando se os fundamentos estão ali, se a documentação está faltando alguma coisa, porque ele pode inclusive notificar. Se existe um conteúdo mínimo para que aquilo ali gere... para que vá para frente, né? Exatamente. E aí notifica 15 dias para defesa prévia, que daí o representado, advogado, ou se ele silenciar tem que ser nomeado um defensor dativo, vai apresentar a defesa prévia com os argumentos e testemunhas e documentos também em sua defesa. Volta para o relator, vai analisar a eventual necessidade de instruir, de ouvir testemunhas ou as partes, ou se a questão é puramente documental, já está no expediente, faz uma audiência de instrução para isso.
e após intima as partes, que pode ser ou na própria solenidade da audiência de instrução ou por notificação se não tiver audiência, né? Apresentar alegações finais, também no prazo de 15 dias. Todos os recursos de processos éticos ou disciplinares, todos os prazos, eles são 15 dias, para qualquer tipo de... Até essa fase aí o processo fica em Santa Maria. Fica em Santa Maria. Até a colheita das provas, Exatamente. Que é o final da instrução ali das alegações finais. Então... Mais além um pouco. Aí uma vez findada a instrução e entregue as alegações finais pelas partes, o relator vai proferir um parecer preliminar. E esse parecer preliminar, em tese, ele tem que ir ao TED para que o Tribunal de Ética e Disciplina acolha ou não, né? O relator, ele não julga, mas ele opina. Ele opina. Ele dá uma opinião prévia, exatamente essa. Só que em Santa Maria também existe um diferencial na nossa subseção, que todos os pareceres preliminares, eles são levados a uma reunião de conselho. Então é interessante porque por mais que tenha um relator para aquele caso, todo o conselho vai se reunir e vai votar. Né? E aí a maioria... E nessa sessão aí, outros advogados que quiserem assistir, ou o investigado, ou algum estagiário, é possível? Ele pode se fazer presente? Não. Ou é como um processo sigiloso, não há abertura para isso? Não, o processo ético-disciplinar ele corre sob sigilo. Até para preservar, Exatamente, para preservar também, porque muitas vezes a gente recebe denúncias totalmente infundadas, né? Claro. E ele só tem acesso às partes, procuradores e ao próprio órgão aqui colegiado. E depois aí sobe para o Tribunal de Ética e Disciplina. Aí lá sim vai vir uma decisão de condenação. Ou não, né? Ou não. Ou majoração, às vezes o conselho dá uma sugestão de suspensão. É isso que eu te perguntar, quais são as possibilidades? Tem desde advertência até exclusão do quadro dos advogados? Tem censura, suspensão, advertência, tem exclusão dos quadros. Aí depende do tipo de infração cometida. Né? Olha, isso é importante até para que as pessoas saibam que existe um órgão com essa finalidade, de que a coisa funciona, de que ela é séria, e eu tenho total confiança nisso, não existe nenhuma espécie ou possibilidade de corporativismo ali dentro. E isso é delicado porque são seus pares decidindo o futuro profissional dos seus próprios pares. Então, realmente, assim, gostaria de dar os parabéns para vocês pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Também parabenizar pela nova sede. Nova sede, claro, é importante, né? A gente fica orgulhoso com aquilo, mas o mais importante, me parece, é a presença da advocacia em todos esses setores tão importantes da sociedade. Então, Fabiana, assim, né, a título de encerramento da nossa fala, eu gostaria de te parabenizar pelo trabalho, dizer que a TV Unifra está à disposição de vocês. A OAB sempre foi nossa parceira e eu espero que continue sendo por um bom tempo. Eu que agradeço a oportunidade, gostei muito de estar aqui hoje. E dizer que nós estamos à disposição da população lá na sede da OAB. Esclarecer também, Cristiano, que todo mês um membro do conselho faz atendimento num dia da semana por ele determinado ao público, para que o público entenda, porque muitas vezes as pessoas procuram lá, eu quero representar, e o caso não é bem para representação. Muitas vezes a pessoa não é advogada, a OAB tem que informar para a população que toma medida cabível, que no caso, se não é inscrito na OAB e cometer algum crime, a gente informa para a autoridade, né, competente. Mas tem esse atendimento ao público também, para esclarecimento das pessoas. Agora com sede nova, melhor ainda, a sede está bonita, está ampla, né, está com toda a condição de atender cada vez melhor ao público, né. E eu estou muito satisfeita, agradeço ao presidente, Dr. Péricles, por ter me confiado, né, essa atividade tão importante, que eu estou muito satisfeita e estou procurando fazer da melhor forma possível. É uma atividade difícil, a gente sabe. Muito difícil. E que tem a sua complexidade, né? Exatamente. Bom, Fabiana, mas precisa ser feito, né? Com Alguém certeza. tem que fazer. E com certeza está sendo bem feito. Obrigada, Cristiano. Bom, conversei com Fabiana Camilotti Zaia, advogada, coordenadora da Secretaria de Ética e Disciplina da OAB. Esse foi o tema Direito de hoje. Fique conosco, fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!